O Quixote, a Múmia do Gelo, o Rei Ricardo III e Joseph Stalin têm em comum? Todos eles são descendentes do mesmo haplogrupo genético masculino conhecido como G, difundido na Turquia e no sul da Europa, datado do fim da Era do Gelo e disseminador da agricultura e da cerâmica no período neolítico. A revolução agrícola fazia necessário ter algo para guardar as sementes, e é nesse momento que a necessidade começou a aperfeiçoar a cerâmica. G é encontrado entre os caucasianos, sendo forte na Geórgia e encontrado na Sardenha, Córcega, Portugal, Espanha e na Rússia europeia. G2A parece ter tido origem na Anatólia e representa até 10% da população do Mediterrâneo, mas é raro no norte da Europa. 25% dos ossetas e georgianos são desse haplogrupo. A Revolução Neolítica e o marcador genético G2A coincidem com as mesmas regiões onde tradicionalmente se tem descrito o rumo dos descendentes de Tubal, filho de Jafé e neto de Noé. Joséfo identificou os descendentes de Tubal na Ibéria do Cáucaso. Jerônimo, Isidório de Sevilha e Nênios identificaram Tubal como o pai dos itálicos e espanhóis. Hipólito de Roma o declarou ancestral dos Tesálios. Os reis portugueses e as lendas espanholas reivindicam Tubal como ancestral de seus povos. Talvez todos estivessem certos. Mas antes do nosso vídeo, lembre de assistir os outros vídeos da série Ancestrais aqui no canal Observatório 7. Para entender melhor esse vídeo, acione o sino de notificações depois de estar inscrito para receber os avisos dos próximos episódios desta série e confira nas descrições os links e livros indicados. Por favor, deixe aqui sua curtida e compartilhe para os amigos. Ficamos muito agradecidos desde já. Em Isaías 66:19, Tubal aparece vizinhando com os gregos, Javã. Portanto, ambos colonizaram a costa norte do Mediterrâneo. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, flecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. O profeta Ezequiel repete a ideia e relaciona Javã, que são os gregos, com Tubal e Meseque. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias davam pessoas de homens e objetos de bronze. Ezequiel 27:13. E em diversas profecias do mesmo livro, capítulo 38 e 39, as nações de Meseque e Tubal aparecem conectadas, como reinos aliados ou vizinhos. Tubal parece estar relacionado a Tabal, um estado da Anatólia, relatado em fontes assírias como as do rei Tiglat-Pileser, que relata ter recebido presentes de Tabal. Os gregos os chamaram de Tibarene e Joséfo de Tobeles, uma tribo da costa do Mar Negro. Tabal teria aparecido após o fim do Império Hitita como um estado luviano vizinho dos Muski, associado a Meseque, o que confirmaria as referências bíblicas que sempre mostram Tubal e Meseque como associados ou vizinhos. Segundo Joséfo, os Tobeles eram os filhos de Tubal, que originaram a Ibéria da Ásia. Conforme este historiador judeu, os descendentes de Tubal vizinharam com Meseque e Togarma, nas regiões do Mar Negro, onde hoje é a Geórgia. Os romanos chamaram o local de Íberes, os assírios os chamaram de Babale. Mas devemos procurar nesta região quais são as culturas mais antigas e para onde elas se expandiram. Próximo ao Ararat,
nas terras altas da Armênia, entre a Geórgia e Azerbaijão, encontramos a cultura neolítica Shulaveri-Shomu, na qual foi encontrado o cultivo mais antigo de uvas, além das primeiras experiências com a fabricação de farinha. Lembrando que a Bíblia diz que Noé plantou vinhas nesta mesma região. Shulaveri dará segmento da Idade do Cobre até a cultura Kura-Araxes, que expandiu-se desta mesma região, próxima ao Ararat, para uma vasta extensão no Oriente. Ninguém conhece ao certo a origem do nome Íberos, mas este povo formou a Cólquida. Parece estar ligado à cultura Kura-Araxes, que aparentemente também tem conexão genética com os primeiros cretenses, que eram do haplogrupo G, o DNA masculino. A similaridade do termo Ibéria e Península Ibérica nunca foi devidamente explicada e permanece em mistério. Estrabão, historiador romano, defendia a conexão por migração de uma Ibéria para outra. Autores medievais sempre concordaram que havia uma conexão entre íberos da Ásia e íberos da Europa. Alguns até relataram que os nobres da Geórgia queriam viajar até o extremo da Europa para visitar os georgianos do oeste. Até hoje há quem veja conexões entre as línguas do Cáucaso e os bascos. Os Cólquidas seriam descendentes tardios da tribo raiz de Tubal. Segundo Joséfo, os Tobeles eram filhos de Tubal, que originaram a Ibéria da Ásia Menor, posteriormente chamada de Cólquida e atual Geórgia. Tabal, os Tobeles de Joséfo, estão conectados aos Tibarene da costa do Mar Negro. Mas o marcador genético G sairá da Anatólia pré-histórica, tomando o caminho ao ocidente, via Mediterrâneo na Revolução Neolítica, dividindo Tubal em várias tribos e povos. Nossa primeira parada nessa jornada é Çatalhöyük, na Turquia, uma cidade neolítica datada de cerca de 7.000 a.C. e descoberta em 1958. Estima-se que teve no mínimo 5.000 habitantes e foi abandonada no final do Neolítico. Eles enterraram os seus mortos embaixo das casas, com os membros fortemente flexionados e postos dentro de cestos ou enrolados em tapetes. Em alguns casos, a cabeça foi removida, remodelada com massa e o crânio pintado com ocre. Çatal é inteiramente composta de casas conectadas, como um favo de mel. Não haviam ruas, eles caminhavam e acessavam as casas pelos telhados. Por esta única abertura, precisava entrar luz e sair fumaça de suas lareiras e fornos. As casas eram revestidas internamente com gesso e, quando ficavam velhas, se edificavam sobre elas. Mas o mais surpreendente é que não haviam prédios públicos e santuários em Çatalhöyük, o que indica um nível de igualdade social, ausência de reis e monarcas e uma religião individual. Encontramos em Çatal um modelo de como era o seu mundo pintado nas paredes de sua casa. Eles começaram como caçadores, mas nos níveis superiores percebemos que pastorearam ovelhas e cultivaram cereais, como ervilhas, amêndoas, e coletaram frutas nas árvores próximas. Caçaram grandes touros selvagens, os auroques, e a religião e cultura de Çatalhöyük parece ter tido uma fascinação com o touro, pois eles decoraram suas casas com cabeças e chifres destes animais. Entretanto, sendo uma sociedade pré-histórica, a marca religiosa é o culto da deusa mãe, como vimos entre os caçadores do Paleolítico. Em Çatal, abundam estatuetas femininas perto ou dentro de recipientes de grãos. Talvez a deusa fosse a protetora como um tipo de Deméter primitiva. Çatal nos mostra que a deusa mãe, a senhora das feras, simplesmente assumiu novas funções e nova identidade à medida que a cultura humana foi se modificando. A descoberta mais surpreendente foi da deusa-mãe sentada num trono com braços de leão. A deusa de Çatal é a autêntica matriarca, farta e obesa, com a prosperidade, é a senhora e chefe sentada sobre o trono.
está entre feras, lembrando a origem edênica da primeira mãe, a Eva. É também a segunda mãe, a anônima esposa de Noé, nova mãe da humanidade e senhora entre as feras da arca. A deusa de Satal, uma das cidades mais antigas, próximas ao Ararat, pode ser uma lembrança dessas personagens bíblicas. A religião da deusa mãe estará presente nas deusas gregas e romanas dos cereais e da terra. Na deusa Réia de Creta, onde o haplogrupo G será encontrado, e também entre Cibele de Roma, onde novamente acharemos o marcador genético G. Esta mesma devoção taurina foi vista em muitas culturas, e em especial entre civilizações como no sul da Espanha, onde até hoje as touradas são famosas. Todos esses indícios constroem uma linha que conecta a migração dos descendentes de Tubal através do Mediterrâneo. É provável que o Mediterrâneo ainda era raso ou até seco em alguns lugares, e os colonos G chegaram a muitos lugares que se tornariam ilhas. As ilhas de Malta e Creta chegaram a ter elefantes pigmeus, animais que nunca teriam chegado lá através do mar. Também é um mistério como é que o homem primitivo alcançou essas ilhas. Esses colonos G2 são encontrados ao sul da Europa, pois o Neolítico e o Paleolítico, na verdade, podem ter sido períodos simultâneos, pois os agricultores se mantiveram ao sul, como o haplogrupo G, enquanto os caçadores dominaram ao norte com o haplogrupo I. Hipólito de Roma, no III século, registrou Tubal como o ancestral dos Retali, ou Tesalians. A Tesália é um meio caminho por terra entre a Anatólia, Balcãs e o leste da Europa. Também é onde, curiosamente, encontramos o Sesclo, uma cultura neolítica da Tesália, e partes da Macedônia. Suas aldeias continham trigo, cevada, ovelhas, cabras, gado, porcos e cães. Entre os ídolos da cultura Sesclo, abundam figuras de mulheres grávidas, compartilhadas com os Balcãs e semelhantes aos da Anatólia. A cerâmica Sesclo encontra paralelos que os conecta com Çatalhöyük. A Tesália transportaria então o DNA haplogrupo G2 e a cultura da cerâmica para a Europa e Mediterrâneo. O haplogrupo G é comum nas ilhas do Mediterrâneo, como na Sardenha, em Malta, e entre os primeiros habitantes de Creta. Muitas destas ilhas estavam conectadas ao continente devido à baixa do mar durante a glaciação. Quando o nível do mar subiu, destruindo algumas habitações, é possível que grandes mudanças climáticas e geológicas tenham dado origem à lenda de Atlântida. Parece existir uma conexão entre todos esses lugares marcados por megalitos encontrados nas ilhas de Creta, Malta, Sardenha e no sul da Península Ibérica. O Neolítico também promoveu a cultura da cerâmica cardial, que recebeu o nome de Cardinium edulis, o antigo nome do molusco berbigão, cuja concha era usada para marcar a cerâmica num estilo decorativo. Eles saíram da região do Levante e sul da Anatólia em direção à cultura Sesclo na Tesália, indo para a Ilíria, para a Península Itálica, para a Sardenha e, finalmente, Península Ibérica. A cultura da cerâmica cardinal é encontrada em Ligures, na Itália, onde Isidoro de Sevilha e Nênios identificaram que Tubal seria o pai dos itálicos. Também encontramos a mesma cerâmica na Albânia, Dalmácia e em Coppa Nevegata, ao sul da Itália. Parece existir uma conexão entre a civilização nurágica, o sul da Espanha, e estas linhagens de Tubal. Barcos retratados em pinturas rupestres do Neolítico da Espanha, em Laja Alta, mostram que os G2A do Neolítico alcançaram o Mediterrâneo através de barcos primitivos. Foram capazes de grandes construções, navegação e construíram as primeiras vilas. Não demorou muito até que a era do metal chegasse a esses povos. Certamente não é por mera coincidência
que todas as lendas, tradições e relatos que reclamam descendência de Tubal, filho de Jafé e neto de Noé, se estendem da Ibéria da Ásia até a Ibéria da Europa. Também não é por coincidência que neste mesmo lugar encontramos agricultores com a mesma assinatura genética e artesãos da cerâmica com os mesmos aspectos religiosos do culto da deusa e do culto ao touro. De Creta a Portugal, encontramos os mesmos túmulos e santuários megalíticos, talhados em pedra bruta de forma misteriosa. Tubal, nome que significa artífice, pode estar ligado às habilidades deste patriarca em trabalhar pedra e cerâmica, ou pode estar ligado às habilidades de seus descendentes. Curiosamente, conforme seu nome, foram seus filhos, os artesãos, que se tornaram mestres de trabalho em pedra e cerâmica durante o período do Neolítico no Mediterrâneo. Nos próximos estudos, veremos diferentes tradições sobre Tubal e os povos que compartilharam a continuidade das culturas neolíticas do Mediterrâneo. Não perca os próximos episódios de Ancestrais.